Bom, gente, no episódio de hoje nós vamos falar sobre o espetáculo Aurora, que conta sobre a vida e a obra de Aurora Cursino, artista plástica que nasceu em meados de 1890 em São José dos Campos. Ainda muito jovem, Aurora deixou a cidade natal para fugir de um casamento forçado. Em 1944, adentrou o complexo hospitalar do Juqueri, onde frequentou um ateliê improvisado e começou a pintar seus quadros que abordam temas como abuso sexual, machismo e a violência contra a mulher. Rádio CT apresenta CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Hey, olá, olá, web espectadores do CT. Eu sou Meire de Origem e está começando mais um episódio do CT na Cultura aqui pela TV CT. Uma realização do Sindicato de Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial aqui em São José dos Campos. Bom, e para contar tudo para a gente, né, sobre esse espetáculo, quem está aí nessa ficha técnica, onde que a gente pode assistir e tudo mais, eu recebo as atrizes Isildinha Costa, que é atriz de formação livre, iniciou seus estudos e experiências teatrais em 2002. Eu recebo também a Marcela Pulpio, graduada em Comunicação Social pela Univap, pós-graduada em Corpo, Teatro, Dança e Performance pela Escola Superior de Artes Célia Helena, e a Ana Cláudia Prates, bacharel em Artes Cênicas pela Universidade Estadual de Campinas, habilitação em Interpretação em 2007 e licenciatura plena em Artes no Centro Universitário Belas Artes em 2009. Todas elas compõem o elenco e fazem parte da companhia de teatro A Blau Quer Falar e vão nos contar tudo aí sobre esse espetáculo. Sejam bem-vindas, mulheres. Boa noite. Obrigada pelo convite. Muito bom ter vocês Obrigada, aqui. Meire. Uma honra estar aqui. Obrigada. Que delícia! E a gente, assim, gente, a gente já tem conversinhas, porque estamos ali também pelo GT, estamos conectadas pelo WhatsApp, pela vida, né? Pelas culturas aí, pelos movimentos culturais. E, cara, achei incrível. Vamos conversar, então, para começar do começo aqui. Queria que vocês falassem pra gente quem é a companhia. A Blau quer falar, para começar. E eu queria que vocês falassem sobre esse nome, que, por sinal, é muito sugestivo, é muito bonito. Eu gostei demais. Quem pode começar? Eu começo, né? Essa parte acho que fica mais para mim. A Companhia de Teatro A Blau Quer Falar, ela surgiu em 2007, dentro do curso de Artes Cênicas da Unicamp. E lá, na época, eu era a única que fazia parte. E este nome vem de um apelido que eu tenho, que meu apelido é Blau, e na faculdade eu era a pessoa que tinha que dar todos os recados. Aí vira e mexe eu chegava, gente, presta atenção. Aí o pessoal gritava, gente, a Blau quer falar, vamos prestar atenção. E aí isso virou uma brincadeira. E aí depois acabou virando o nome da companhia e casou muito depois com toda a pesquisa e o estudo, ficou muito ligado assim com o trabalho que a gente seguiu desenvolvendo, né? A companhia ela passou por uma reestruturação, né? A princípio foi lá em Campinas, ficou um período em São Paulo, depois quando eu vim para São José dos Campos, aí veio a Marcela e a Débora Andrade, que fez parte também da companhia por um tempo, e depois a Eva, a Daniela Penelope passou pela nossa companhia também, todos os artistas aqui de São José dos Campos, e por fim veio a Zi, né? A Isildinha Costa completar, e o nome calhou muito bem, porque a gente tem essa ideia de trabalhar com essas temáticas feministas, né? Então, sobre a mulher, a posição da mulher. Então, a Blau é uma figura feminista, né? É uma figura feminina que está querendo falar. E o que ela quer falar hoje em dia, né? E aí é isso que a gente tenta trazer com os nossos trabalhos. Que demais, que incrível, interessante também, porque eu falei sugestivo até nesse sentido, né? Porque já pensa assim, quer falar e quer ser escutada, né? Quer falar o quê? Quer falar e, enfim, as pessoas de fato ouvirem, né? Enfim, achei bem legal esse nome. E agora falando do espetáculo.
espetáculo, queria que vocês falassem pra gente quando que nasceu a ideia do espetáculo e como que foi juntar para esse espetáculo especificamente tanta gente, porque é uma ficha técnica gigante, só gente incrível. Fala pra gente como que Uhum. foi esse processo aí. Então, eu fiquei conhecendo a Aurora através de um amigo, né? Que, como ele já sabia que nós da companhia, que a gente tem essa vertente, assim, de fazer, montar espetáculos que falam sobre feminismo e tudo mais, né? Até a gente tinha no passado um espetáculo sobre maternidade, né? Que, como a Ana falou, que a Dani Penelope fez parte, a Débora, a Eva, né? Sim. Então, ele falou, nossa, você conhece a Aurora Cursino? E eu não conhecia, porque muita gente, infelizmente, não conhece a Aurora Sim. Cursino, né? Ela foi uma mulher muito invisibilizada, até pelas condições dela. Ela foi uma mulher que se prostituiu em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, além de ser mulher, ela ainda teve esse histórico de vida que contribuiu para que ela fosse invisibilizada, apesar da sua obra ser incrível, né? E aí, quando ele falou dela e contou, aí eu fui pesquisar, né? Eu vi que tinha matéria sobre ela na Folha de São Paulo, tinha matéria sobre ela em vários lugares. As obras dela já tiveram na Bienal de Berlim, na Bienal de São Paulo, né? E aí eu achei incrível, né? Compartilhei com as meninas, todo mundo ficou apaixonada por ela. E a gente falou, vamos montar um espetáculo sobre ela. Até na época a Eva, né, estava com a gente, e ela ia fazer parte também desse espetáculo. E acabou que aí depois a gente conseguiu ser contemplado no Fundo Municipal de Cultura para montagem. E aí a gente conseguiu viabilizar, né, essa montagem. O que é bem positivo, né? Porque a gente sabe que trabalhar com arte e fazer. A gente estava até falando nos bastidores, eu quero que a Isildinha fale, inclusive, um pouquinho sobre isso. Mas, assim, as pessoas às vezes acham que é só chegar lá e vambora no freestyle, sei lá o que as pessoas pensam, né? E na realidade é todo um processo, são pessoas trabalhando, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho também, Zildinha, como é que foi juntar essa galera toda, pensar essa ficha técnica e fazer esses ensaios, né? Estruturar todo esse corpo teatral aí do espetáculo. Então, como a gente conversava, estão me ouvindo? Sim, Então, muito bem. a meia coisa aqui. Quando a gente estava conversando, né? Muitas vezes as pessoas, infelizmente até hoje isso ainda existe, que elas acham que a arte não é trabalho, né? Até quando eu era mais nova, hoje não, porque agora todo mundo já se conformou, mas quando eu era mais nova, às vezes você escutava muita gente, tia, perguntava, mas aí, e você trabalha com o quê? Nossa, tá ficando mais velho, você não vai trabalhar? E sim, desde 2002 eu ganho, né? Eu trabalho com isso, mas assim, é um processo também, né? Infelizmente, muitas pessoas ainda não enxergam a arte como um trabalho, porque a gente tem como todo o trabalho, a gente tem uma responsabilidade com o público. O que a gente vai entregar, né? Tem pesquisa, tem estudo, tem dedicação, é o tempo, né? Que você dedica àquilo. Então é um trabalho, né? Um trabalho maravilhoso e que bom, que sorte que a gente pode trabalhar com isso também. Que gosto. E para, né? E Sim. também essa ficha técnica também foi pensada com muito carinho, assim, porque são profissionais maravilhosos, competentes, né, para estar junto com a gente. E a gente queria, assim, uma direção feminina, uma dramaturga, a maioria, né, que fosse mulheres. Então a Marcela sugeriu tanto a diretora quanto a dramaturga, né? E daí a gente adorou a diretora Gabriela Alcofra e a Carla Quinzo, são maravilhosas também, contribuíram maravilhosamente no nosso trabalho, né? A Gabi Celani, que é a nossa iluminadora, que também trabalhar com a Gabi é incrível, porque eu me sinto muito segura de que as meninas também estão nas mãos dela, assim, sabe? Ela cria, ela vai, ela pesquisa também, se precisar de alguma coisa, ela é muito bacana. Aí chegou o Gabriel Salve para somar na técnica de som e
junto com a gente, no palco, a gente tem a Helena Xavier, que é uma musicista, que nós queríamos música ao vivo e uma mulher tocando. Então, chamamos a Helena e ela compõe com a gente em cena, né? E para fazer as projeções, que nas peças tem algumas projeções, tanto de obras da Aurora, quanto outras, né? Para compor narrativa, veio o Daniel Corbani somar. E aí, fora a nossa. Teve a costureira, esqueci o nome dela agora. Dona Ana. A dona Ana, teve a mãe da Marcela também, que contribuiu. Então, tem bastante gente mesmo que também costurou uma parte dos nossos figurinos. Então, estamos em boas mãos, né? Ficamos em boas mãos. Assim. Então, é isso. Incrível Então, tem um trabalhar. trabalho, né? Tem um grande trabalho. Acho que eu não esqueci de ninguém, não, né, meninas? Se eu esqueci, vocês complementem. Então, assim, é uma equipe grande para cada um dando o seu melhor. Hã? Quem desenvolveu a nossa arte gráfica. É a Gabriela Oliveira, que fez a arte gráfica também. Outra maravilhosa também. E teve, olha quanta gente, a gente vai esquecendo. Teve as consultoras em psicologia, né? Que a Ana pode falar. Quem é mesmo? Que foi a Maria Clara e a Silvia Neri. E a Silvia Neri, Maria Clara. Gente, que time! Que time é esse? É um time grande, então, assim, empregando muitas pessoas também, né? Você vê a importância de um fomento também, né? Sim. Isso. E precisamos lutar mais e mais, né? A gente tem visto aí as questões, né, do fomento cultural na nossa cidade, aqui em São José dos Campos, que se intitula Capital da Cultura, mas a gente sabe que muitos artistas ainda vivem às margens, literalmente, uma vez que não tem como minimamente se sobreviver, né? Se sustentar, assim, a gente não está nem falando de luxar, né? E de conseguir também sustentar e fazer a manutenção das suas artes, né? Porque a arte, ela tá nesse lugar do trabalho, mas ela tá nesse lugar, né, da cura, né? Desse processo da manutenção da nossa saúde mental, ela tá em vários aspectos, né? E um país sem cultura, ela conta a nossa história, né? Como vocês vêm contando lindamente aí a história, como esse espetáculo da Aurora Cursino. E a gente sabe que um país, né, um povo sem memória, tá afadado a, né, cometer os mesmos erros do passado. Então, viva a nossa cultura e viva as mulheres da nossa cultura. Viva esse projeto lindo. E eu queria que vocês falassem, inclusive, isso também, assim, por que falar sobre a Aurora? Vocês falaram um pouco, né? Eu vi aqui pela bio, né, no próprio portfólio de vocês, que ela ficou, né, internada no manicômio. Eu realmente também não conhecia a história dela, e a gente escuta falar de tanto cursino nessa cidade, né? E aí uma mulher artista, né, com toda essa bagagem é invisibilizada. Falem um pouco de como que foi o encontro de vocês com a Aurora Cursino, e tem um pouquinho de vocês na Aurora e vice-versa, um pouquinho da Aurora em vocês, né? Enfim, como está sendo protagonizar esse trabalho? Eu acho que todas nós somos um pouco Aurora, né? Por mais assim, que o que ela viveu numa época onde o mundo era muito mais machista do que hoje, né? Mas a gente sabe que hoje ainda tem muito machismo, e nós mulheres muitas vezes também nos sentimos invisibilizadas, sentimos que às vezes somos tratadas como loucas, né? E a Aurora Cursino, ela foi internada com um diagnóstico de personalidade psicopática amoral. Então, assim, ela o diagnóstico naquela época era muito pautado em questões morais, né? Então, muitas mulheres eram internadas com esse tipo de diagnóstico, né? E aí ela foi pega, né, pelos médicos pela polícia da vadiagem, e ali no manicômio ela pintou várias obras incríveis. A gente não sabe se ela já pintava antes, porque justamente pelo fato dela ter sido tão invisibilizada, não tem então registro. a história dela são pedaços que a gente foi achando, né? Tem um livro também muito legal, eu vou pegar ali daqui a pouco também para mostrar. Não sei se alguém aqui tá com o livro
em mãos, Não, tem que pegar mostrando também. Mas a gente também ela. pode colocar aqui as fotos, vocês mandam pra gente, a gente vai colocando aqui pro pessoal que tá em casa ver bem bonitinho, assim, um pouco de dentro, um pouco de fora. E onde é que será que a gente encontra esse livro? Então, Tá dá na para comprar pela internet. internet. É, aí, gente, ó, uma boa dica de leitura. É um livro Interessante. muito maravilhoso. Legal. E Ah, para você, Ana, tem um pouco aí de Aurora Cursino? Tem sim. A gente fala no início do processo, uma das provocações que a diretora fez com a gente foi assim: quem é a Aurora Cursino para você? Né? Por que ela é importante? O que ela é para você, né? E uma das coisas que me impressionou muito na história dela e na obra dela foi ver que é algo de mais de 100 anos atrás e as violências continuam sendo as mesmas. E ela, enquanto mulher, como ela foi à frente do seu tempo, porque as lutas dela, as denúncias dela são as nossas denúncias de hoje. Sim. É muito parecido. E aí é uma coisa que a gente questiona: o que mudou? Talvez eu não sou mais internada num hospício, mas as mulheres são muito mais medicalizadas por psiquiatras. Então, elas tomam muito mais antidepressivos, ansiolíticos. Então, assim, a hora que a gente olha para isso, a gente fala: o que mudou? Mudou talvez a forma de se tratar, talvez não é mais tão escancarado, as coisas vêm veladas. E eu acho isso muito mais perigoso, porque quando vem velado, né, é uma sutileza, é uma violência sutil, que às vezes a gente nem percebe. E aí a gente permite ser violentada, né? A gente permite passar por essas coisas. E eu, como mãe de 3 mulheres, né, 3 meninas, eu fico bem eu fico bem preocupada e me sinto assim bem responsável por tentar mudar um pouco essa sociedade patriarcal, esse mundo de violências contra a mulher, para que as minhas filhas possam se posicionar mais, viver mais, ser quem elas querem dentro dessa sociedade. Incrível, que incrível. Faço tem, das suas palavras minhas. E vocês, Edinha? completando aqui o que a Ana falou, ser quem elas querem, assim, sem correr risco, né? Que alguém se incomode com quem nós somos, da maneira que nos expressamos e lutamos pelo que queremos e nos puna de alguma forma, né? Que Sim. a gente vê muito isso. Eu acho assim, muitas mulheres foram internadas, igual a Má falou, por questões morais e também porque elas incomodavam de alguma forma, né? Ou elas, pela maneira de lutar pelos seus direitos, às vezes não são nem grandes direitos, às vezes o direito de ir e vir, de ver seu filho, né? Daqueles homens que afastavam as mulheres de suas crianças. É tão absurdo e, nossa, não tem nem assim. Então, assim, elas incomodavam, eram internadas pelos pais, pelos tios, pelos irmãos, né? Que não aguentavam com isso, né? Pelos maridos, que não aguentavam. E até hoje a gente vê isso, assim. Então, eu acho assim, a Aurora, eu acho que ela, como eu costumo falar, somos todas nós, assim, né? Quando a gente fez esse espetáculo, a gente não fala só da Aurora, a gente fala de todas nós, de todas essas mulheres que sofrem vários tipos de violência, e a Aurora pintava e as denúncias estavam nas obras dela, né? Então, e nos quadros dela também tinha denúncia de abuso infantil. E como a Ana disse, né, passaram 100 anos e continuou a mesma coisa. Hoje a gente ouviu um relato de uma mana no grupo de um abuso infantil, né, que assim, nossa, embrulhou o estômago gente, até quando, né? Até quando isso? Então, a gente procura através da arte mostrar, conscientizar, para ver se algo muda, né? Se para as nossas filhas a gente consegue deixar um mundo melhor, né? Isso. E assim, é incrível vocês falarem isso, porque assim, a gente vai vendo que sempre a sociedade patriarcal, ela vai dando um jeito de consumir os nossos corpos, as nossas mentes, né, de alguma forma, né? Eu acho que essa coisa do manicômio para mulheres, assim, nessa coisa de amoral, enfim,
entre outros tantos diagnósticos que a gente sabe que não existia um diagnóstico de alguma psique mesmo, né? De fato, era só para tirar ela ali do convívio com a família, com a sociedade de modo geral, até porque eles temem, né? E o mesmo que aconteceu na época da Inquisição. Né? Porque, só que daí queimavam essas mulheres enquanto bruxas, né? Dizendo, né, com esse diagnóstico, né, que era uma coisa ruim, digamos assim, que era uma pessoa má e tudo mais. E a gente sabe que, na realidade, inúmeras mulheres foram queimadas única e simplesmente por mexer com ervas, por exemplo, uma coisa que é nossa, né? A terra é mulher, né? Então, assim, a gente vê que vai se repetindo. E agora, ao longo desses anos todos, né? Como a Ana falou, as histórias vão se repetindo, mas vão se repetindo de outras formas, muitas vezes, né? Mas não a ação em si, né? A gente tem visto, sobretudo depois da pandemia, o que é feminicídio, porque já que eles não podem nos calar, sei lá, de repente nos internando, então vamos matar mesmo, Uhum. né? Tipo, não tem. É isso, né? Assim, e é realmente assim. Eu acredito que a arte ela tem esse poder assim de incomodar mesmo e transformar as realidades, e a única forma da gente fazer isso é trazendo à tona essas sensações. Às vezes embrulha mesmo o estômago, né, Isadinha? A gente fica, poxa, eu falo, eu não queria o pessoal falar. Às vezes tem gente que fala pra mim, mas você canta tanto sobre isso, até quando? Eu falo, mas até quando a gente continua morrendo, né? Tipo, não tem o que fazer, né? Porque é isso, seguimos morrendo, né? E seguimos existindo também, resistindo para existir, né? Uma loucura. Bom, vou pedir para a produção rodar um pedacinho do teaser aqui, rodar o teaser pra gente voltar e vocês contarem pra gente aonde que a gente vai poder acessar esse combo de informação, de arte, de memória, né? Enfim, roda pra gente, produção, e a gente já volta para vocês nos contarem. Dona de casa, bebedora. Meu filho, onde é que tá minha filha? Cadê meu filho? Me deixa ver! É meu direito! Aurora, tá na hora do seu remédio. Eu não vou. Entrega! Ela quer ter vida própria. Entrega! Ela chora muito, não quer trabalhar. Entrega! Ela entrega! Também gritou os seus sims, os seus sonhos, os seus pesadelos, as suas vontades, os seus desejos. A fuga foi a primeira escolha que eu fiz na minha vida. Alvorada, alva, alma luminosa, rutilante, um feixe de luz, um clarão, um feixe de luz, uma constelação que se desdobra. Muito bom, gente. Assim, eu tô encantada. Eu quero muito assistir. Quero muito ver isso, assim. Acho que de repente até levar minha filha, e chamar outras mulheres também. Eu acho que é muito importante nós, mulheres da arte, sobretudo militantes aqui da nossa cidade, né? Conhecer essas personagens emblemáticas, né? Dar voz, dar vida, né? A essas mulheres, como vocês estão fazendo com o espetáculo. Eu queria que vocês falassem, inclusive, né?
Onde que a gente pode acessar esse espetáculo? Fica até quando em cartaz? Essa é uma pergunta importante. E o que que o público pode esperar, né? Também tem que pagar, tem faixa etária, contem tudo pra gente aí, faz um rodízio aí de fala e cada uma fala um pouquinho de tudo isso. Então, Então, a gente fez o uma nosso. temporada do espetáculo pelo Fundo Municipal de Cultura. E então, esse é o lado bom também dos editais públicos, né? Porque existe a contrapartida social. E através da contrapartida social, a gente consegue oferecer o espetáculo de forma gratuita. Então, a gente fez, né, várias apresentações pelo fundo, também fizemos, a gente apresentou também no festival, no SESC, e agora, dia 1º de maio, a gente vai fazer uma apresentação no espaço Bola de Meia, né, que fica ali na Vila Rubi, ali próximo das proximidades da Vila Madalena. E aí, dessa vez, não vai ter como ser gratuito, né? Porque a gente vai precisar desse dinheiro para pagar todo mundo, pagar o elenco, pagar os técnicos, todos os profissionais, né? E aí o valor vai ser R$ 40 inteira e R$ 20 meia, bem baratinho também. Carta artística também paga meia. E é isso. Muito bom, um valor super social, interessante, num ponto bem bacana também para a galera chegar, né? Das diversas zonas aí de São José, Sul, Leste, Oeste, etc. E fora que é um lugar super acolhedor, aconchegante, né? E detalhe que é num feriado também, né? Então, assim, é isso, é só sucesso, assim, é só coisa boa. Mas e aí, tem faixa etária? O que que o público pode esperar? Então, o espetáculo, ele é para 14 anos, né, a nossa classificação, ele não é um espetáculo classificação livre, e é um espetáculo que, além de contar a história da Aurora de forma verbal, ele conta também de uma forma visual e sensorial. Então, muitas dessas violências, muitas dessas coisas que a gente falou aqui que o espetáculo traz da vida dela, a gente tenta trazer no espetáculo de forma que você sinta o que ela sentia, né? Um incômodo, um estranhamento. Então a gente tenta trazer dessa forma. E assim, tem que assistir para ver, né? Saber um pouquinho mais da história dela, que daí tem mais detalhes, e ter essa sensação mesmo, né? De como que ela pensava, conhecer um pouco mais da obra dela, que a gente projeta, né? Durante a peça, algumas obras. Então, é bem legal. Ai, que incrível, que incrível. O que que o público pode esperar, Isildinha? Uma pergunta que eu queria fazer também, que eu acho que é interessante você já aproveitar e responder, é se quem já assistiu os espetáculos anteriores vai se surpreender nesse, porque às vezes as pessoas ficam com isso, né? Ah, eu já vi. Não, vai ver de novo. Vai ver de novo porque vai ver de outra forma. É isso, Isildinha. Porque cada espetáculo é um encontro, né? É um outro público, até nós mesmos. Então, quem já assistiu, vai assistir, porque sempre tem alguma coisa que de repente a pessoa não percebeu quando viu, mas que vai perceber agora, ou alguma coisa que vai tocar de forma diferente, porque a pessoa também já não é a mesma que assistiu daquela vez, assim. Então, assim, vai assistir de novo, porque vale muito a pena. E quem ainda não foi, vá para conhecer quem é essa mulher maravilhosa, que no tempo dela foi corajosa, sabe? E se alimentar um pouquinho também disso, sabe? Dessa Coragem. coragem, assim, dessa Aurora Cursino. Então, eu acho que pode esperar isso mesmo, sabe? Vá se surpreender, vá conhecer. Dia 1º de maio, 20 horas, no Bola de Meia. Vai lá encontrar com a gente, com a Aurora. Mais uma Que coisa, né, demais, que que é importante demais. a gente falar, que quem já assistiu, o espetáculo, ele nunca está 100% pronto. Então, a gente vai apresentando e dentro desses feedbacks que a gente vai recebendo do público, a gente vai reconstruindo essa obra. É uma obra viva que está sempre em construção. Então, assim, quem assistiu na temporada do Fundo Municipal, o espetáculo já tem cenas diferentes, conta com mais cenas. Então, tem coisas aí novas para poder assistir.
né? Vale a pena ir lá prestigiar. Bem lembrado, muito bom. Meninas, estamos chegando ao final. Eu queria também que quem está aí do outro lado da telinha lembrar vocês que tá rolando um chat aqui embaixo, então coloca pra gente aqui no chat se vocês já conheciam essa personagem. Eu realmente fui conhecer a partir do espetáculo e assim quero muito saber mais, quero comer isso até para poder levar para minha arte também, porque eu acho que é importante, como eu falei antes da vez, dar voz, né, a essas mulheres, né, que pavimentaram pra gente passar, infelizmente, à base de muito sofrimento, né? Mas aí, quando a gente. É nesses momentos que a gente vê que a gente sofre, mas assim. Teve gente que sofreu muito, muito mais lá atrás para que hoje a gente pudesse estar aqui, né? Então, é isso, respeitar esse legado, né? Artístico, sobretudo. E também falar para vocês que nós vamos deixar na descrição desse vídeo, mas agora a produção está colocando aqui as redes sociais das nossas convidadas maravilhosas, a Isedinha, a Marcela Púpio, a Ana Cláudia Prats, e perguntar para vocês se quem está em casa, que de repente, sei lá, de sindicato, de escola, quer levar o espetáculo, já pensou em alguma coisa assim, dá para falar com vocês, dá para chamar esse espetáculo a partir das redes sociais? Como é que faz esse convite, né? Essa contratação? E se tem projetos futuros, ou se é isso mesmo, vocês continuam com a peça, ou se a Blau quer falar, vem com outras coisas. Falem um pouco também desse processo de agora. A ideia é continuar com a peça, né? Por muito tempo, desejamos vida longa a essa peça, porque Axé. eu acho que é uma história que precisa ser levada para muitos lugares, né? As pessoas precisam conhecer. Aqui em São José mesmo, tem muita gente que não assistiu, mas a nossa ideia também é levar para outros lugares. Legal. E aí vocês, projetos futuros, para além da peça, vocês continuam com essa peça mesmo? E a galera, dá para contratar vocês para levar esse espetáculo mesmo, a Aurora? Quero trazer aqui para minha escola, quero trazer aqui para o meu sindicato, quero trazer aqui para, né, enfim, para minha instituição. É possível? É possível sim, com certeza. A gente tem as nossas redes sociais, né? O nosso Instagram, temos e-mail e tem os nossos números do WhatsApp, que daí é só entrar em contato com a gente por lá, que a gente conversa, estamos super abertas a isso. Queremos muito, na verdade, né? A gente, como a Marcela falou, a gente quer rodar a Universidade de Psicologia, de Medicina, escola pública, a gente quer rodar para que realmente as pessoas tenham acesso à história de Aurora Cursino, para que ela seja realmente conhecida, né? E que mais pessoas possam debater esse assunto da saúde mental, né? Da mulher com relação à saúde mental, do machismo e tudo mais. E quanto a projetos futuros, a gente conversa, né? Sobre algumas possibilidades aí, né? Mas nós estamos aí pensando, talvez, num projeto chamado Solos da Blau, então, onde nós, atrizes, estamos pensando aí em trabalhar com um monólogo dentro da temática, a Marcela explorando também outras possibilidades além da atuação, com a dramaturgia, então a gente está aí dentro, né, explorando essas possibilidades, já conversando, já levantando pesquisa, mas a gente precisa, né, como a gente falou dos editais, para poder viabilizar um projeto desse, uma montagem dessa, a gente precisa de patrocínio, precisa do financiamento, porque não é barato. Às vezes as pessoas olham os valores que tem no edital e falam, nossa, tudo isso? Não é tudo isso, né? O nosso espetáculo mesmo da Aurora Cursino, a gente não pôde contratar um cenógrafo, um figurinista. Nós, enquanto atriz, tivemos que dar conta dessas funções também, porque não tinha um valor suficiente para isso. E aí a gente precisa priorizar, né, com que a gente vai gastar esse dinheiro para poder levantar o espetáculo e colocar ele no palco. Então, é isso. Demais, demais. E é interessante falar sobre isso porque é isso, né? Em tempos de não sufoque o artista está sendo sufocado por essa falta de grana para poder fazer essas coisas, porque daí você tem que pensar tanta coisa ao mesmo tempo, né? E você
tem essa dificuldade de cocriar, de criar, né? E também acho interessante você falar isso, que, né, que segue, que esse é um pilar aí da própria companhia, né? Seguir com a Aurora, porque como você mesmo trouxe, é um espetáculo que está em desenvolvimento e em movimento, né? Então, esse é o próprio, esse é o próprio projeto futuro, né? De repente, amanhã com edital ou com patrocínio, mudando isso, mudando aquilo, mas segue contando a história dessa mulher, que é fascinante, por sinal. Queria deixar vocês livres para fazer as contribuições finais e convidar, Isildinha, chama quem está em casa aí, fala para todo mundo ir, faz aquele convite agora geral. Então, primeiro eu quero agradecer, Meire, pelo convite, pela oportunidade da gente estar aqui falando da Aurora, divulgando a nossa apresentação. E, pessoal, vai assistir a Aurora, que vocês não vão se arrepender. É um programão para o dia 1º, esse feriado. E vai ser um prazer receber vocês lá no Bola de Meia. Então, simbora. É isso. Meninas. Obrigada, Meire, pelo convite, pelo espaço, né? É sempre um prazer estar aqui nesse programa incrível, né? Que fala tantos assuntos muito legais, que entrevista gente muito legal. E vamos lá, dia 1º, às 20 horas, esperamos vocês para assistir a Aurora. É isso. Ana. Queria também agradecer pelo convite, pelo espaço, poder estar aqui falando um pouquinho da companhia, falando um pouquinho do nosso trabalho. Muito importante compartilhar, somar, né, com a arte, principalmente a arte feminina aí da nossa cidade. Os ingressos já estão sendo vendidos, a gente tem a opção de comprar pelo Simpla, e aí lá tem uma taxa de serviço, ou então chamar a gente no WhatsApp e comprar diretamente com a gente, que aí não tem nenhuma taxa de serviço. Que demais! Vamos deixar o link também aqui para compra de ingressos, ou vocês chamam as meninas via redes sociais. Eu quero agradecer muito vocês, eu já sou fã, né, de vocês, do trabalho de vocês, estou sempre muito conectada com a Marcela, sempre gostoso demais, a gente está sempre conversando pelo WhatsApp, de vez em quando, do nada, a gente se encontra aí pela vida, né, Marcela? Isildinha também, nossa, uma querida, assim, a quem eu sou muito fã, e a Ana Cláudia Prates também, então muito obrigada a vocês por virem bater esse papo com a gente, por dar voz, né, para essa personagem tão emblemática aqui no nosso programa, que é a Aurora Cursino, e aí também, né, por toda a luta para manter essa história de pé com o espetáculo. Parabéns para vocês, desejar sucesso e deixar o programa de portas livres para vocês, abertas aí para vocês voltarem outras vezes, viu? De coração. Tá joia. É isso, Obrigada. gente. Agradecer vocês também que estão aí, ó, do outro lado da telinha, que nos emprestaram o seu tempo, os seus ouvidos. Esse foi mais um episódio do SINDI-CT na Cultura, uma realização do Sindicato de Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial aqui em São José dos Campos. Continua nos acompanhando aqui pelo nosso canal do YouTube e também pelas nossas redes sociais, que também tá na descrição. E agora, ó, acabou aqui. Vocês já podem ir lá e se conectar com as meninas, né? Enfim, com a companhia, e comprar o ingresso. É sobre isso. Beijo, vejo vocês no próximo episódio. Até! Tchau.